Olá, hoje nós vamos falar sobre a ansiedade. Eu tenho chamado a ansiedade, o estresse e a depressão de trio da pesada, porque realmente isso é uma verdade. Aliás, você vai encontrar nesse canal do YouTube um vídeo meu em que eu falo dos três ao mesmo tempo. E cada vídeo separado falando de uma dessas desordens. Tem um vídeo sobre depressão, tem um vídeo sobre estresse e hoje é o vídeo da ansiedade. A ansiedade é um sentimento, uma emoção muito desagradável de agitação interior, relacionada com uma situação futura que você, ansioso, percebe como sendo uma situação ameaçadora sobre a qual você não tem controle. Os sintomas da ansiedade são parecidos com os do medo. Aliás, muitas vezes a gente usa essas palavras como sinônimos. E pode valer como sinônimo, aqui eu vou usar ansiedade. Sem ansiedade, você não tem uma força motivadora interior. Você não vai criar, você não vai planejar, você não vai atrás das coisas, você não vai aprender, se modificar. Então, ela é uma coisa boa, mas ela se torna ruim, maléfica, nociva, quando ela passa do nível e aí prejudica o uso da razão. Porque é usando a razão, é raciocinando, que você vai tomar decisões, boas decisões, ao longo da sua vida. Então, por isso nós falamos em ansiedade normal, que é boa, e ansiedade patológica, é aquela que começa a prejudicar você. A ansiedade patológica, ela é sempre desproporcional às circunstâncias reais. E, além disso, ela é constante, ela é crônica. Ela gera uma tensão muito forte, tanto física quanto emocional. E ela depende de como você interpreta o ambiente, a situação. É uma percepção. Então, tem um componente psicológico aí de aprendizagem forte. A ansiedade patológica prejudica as suas atividades cotidianas. Ela causa sofrimento, causa perdas, e mesmo assim a pessoa não consegue controlar. Deixa eu dar aqui 4 exemplos que eu acho que vão ajudar a entender. Em primeiro lugar, você já viu uma pessoa que congela? A ansiedade paralisa a pessoa. Ela tem uma sensação de impotência tão forte que ela não consegue agir numa situação que ela imagina que vai acontecer e sobre a qual ela não terá controle. É muito sofrido. Um outro exemplo, a ansiedade leva a evitar tarefas, pessoas, lugares, o que for, porque a pessoa prevê que essas situações vão gerar nela a ansiedade. E a ansiedade ela não quer ter. Então ela prefere evitar, porque ela não suporta essa ansiedade. Dá para perceber que a vida dela fica empobrecida por causa disso, né? Fica limitada. Um terceiro exemplo é lembrar que a ansiedade bloqueia o intelectual da pessoa, bloqueia a capacidade de assimilar novas informações. Então, a gente tem uma criança ansiosa que não consegue aprender na escola, porque ela é ansiosa, não tem outra razão. Você tem, quer ver um exemplo bem comum hoje, e acontece muitas vezes? Uma pessoa mais velha, de repente ela se depara com um mundo desconhecido que apareceu por aí, que é o mundo virtual. E ela já imagina que ela não vai dar conta de entender, de lidar com o mundo virtual. Porque isso vai gerar tanta ansiedade nela que ela já evita. Ela fala, não quero saber.
não vou navegar a internet, não quero ligar celular, não quero nem ter celular e assim por diante. É a ansiedade patológica. Um último exemplo, o ansioso não consegue exercer a inteligência social, vamos chamar assim. Ele não consegue exercer aquelas habilidades que vão facilitar as relações sociais dele, as relações afetivas, as relações que vão ajudá-lo na sua carreira profissional. Então, dá para ver que há vários tipos de ansiedade patológica, né, de transtorno de ansiedade. Nós já vamos ver quais são esses tipos, daqui a pouco eu falo, mas antes disso é bom saber duas coisas. Primeiro, as causas dos transtornos de ansiedade podem ser diferentes, as manifestações também podem ser diferentes, mas na base de todas elas, de todos esses transtornos, há essa sensação de ansiedade interna dolorosa, desagradável. E segunda coisa, os transtornos de ansiedade não costumam desaparecer espontaneamente. Deixa passar o tempo que vai sumir, que isso aí vai desaparecer, vai sumir. Esquece. Não é assim. Eles precisam de tratamento. Isso é muito importante saber. Eu vou descrever 5 tipos de transtorno de ansiedade, com uma observação. Eles podem se sobrepor na mesma pessoa. Quer dizer, a mesma pessoa pode sofrer mais de um tipo de transtorno de ansiedade ao mesmo tempo. Primeiro, TAG, T-E-G, transtorno de ansiedade generalizada. É uma preocupação com eventos que ainda não aconteceram. E podem ser eventos corriqueiros ou nem tão corriqueiros assim. Corriqueiros se referem a seu dia a dia, dívidas, doenças, atrasos, responsabilidades, trabalho, família, etc. E os não tão corriqueiros podem se referir a terremoto, epidemia, tsunami, um ataque terrorista, uma guerra, etc. Mas na ansiedade generalizada, existe uma preocupação diária, todo dia, e invasiva, ela perdura ao longo do dia. Às vezes tem horários de pico, que ela piora, e causa dores musculares, dores de cabeça, fadiga, insônia, problemas gastrointestinais e outros físicos, além de transtornos tipicamente psicológicos, como a incapacidade de aprender, a dificuldade de se concentrar, de se doar, de se comunicar, de ter bom humor, de ter resiliência, de se adaptar a situações novas. Um outro tipo, fobias. Esse é um tipo que se fala muito sobre elas e há muitos tipos de fobias, mas em todos eles a ansiedade é muito intensa. Qualquer uma das fobias deriva da expectativa de você ser confrontado com alguma coisa, algum objeto, algum animal, alguma pessoa, alguma situação de ambiente, altura, espaço aberto, um túnel, ou alguma situação social. Você ter que assinar um documento e as pessoas estarem olhando você assinar, ou você ter que falar em público. De qualquer forma, é uma situação que você acha que vai encontrar e você não vai ter controle sobre o que vai acontecer a partir desse encontro. Relembrando, como quando você tem esse transtorno da fobia ou qualquer outro transtorno de ansiedade, não é aquela reação adaptativa necessária, boa, que vai te levar a sobreviver ao ambiente, a um elemento que realmente é ameaçador dentro do ambiente. Mais um exemplo, mais um tipo de ansiedade, a síndrome do pânico.
muitas vezes vem associado com a fobia. Também se fala bastante hoje na mídia, em geral, sobre a síndrome do pânico. A pessoa se vê numa determinada situação ambiental e aí ela é acometida por uma crise repentina e aguda de ansiedade, que vem com terror, com desespero, com a suspeita de que você está enlouquecendo, com a certeza de que você está morrendo. É uma reação que não tem uma relação lógica com a situação. É totalmente emocional, sem sentido. Às vezes, o pânico vem associado a outros tipos de transtorno da ansiedade. É pior, a pessoa que é sujeita à crise de pânico, ela pode desenvolver o que a gente chama de medo de ter uma crise, medo do medo. Então, ela passa a evitar situações que ela imagina que podem induzir nela uma crise. Dá para perceber, né, como a vida dessa pessoa fica complicada e como fica limitada, empobrecida também. Mais um transtorno, mais um tipo de ansiedade é o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, TOC. Nele, a pessoa involuntariamente é invadida por uma imagem, por um pensamento, por uma ideia, e isso vem com uma alta carga de ansiedade. Ela precisa eliminar essa ansiedade que está fazendo mal para ela. E como é que ela elimina isso? Seguindo um ritual, compulsivamente. Quando o ritual é cumprido, a ansiedade cai. E a nova crise vai aparecer, não se sabe com que intervalo de tempo. Pode demorar muito e pode ser muito rápida. As regras desse ritual foram criadas pela própria pessoa, mas são muito rígidas. Ela tem que cumprir aquilo rigidamente, porque senão ela acredita que algo terrível vai acontecer. Ela não sabe muito bem o que, mas ela sabe que é terrível. Os rituais geralmente se relacionam a hábitos de higiene, de limpeza, a simetria, a organização, a checagem, a acumulação, colecionismo, né? Mas também pode estar relacionados com a linguagem. Pode existir sons ou letras ou palavras que a pessoa não pode pronunciar, ou que ela não pode ouvir, quem está perto dela não pode falar esse som, essa letra, essa palavra. Porque aí ela vai ter que cumprir o ritual. Dá para imaginar como é complicada a vida da pessoa com TOC. Tem um outro tipo de fobia, que é o estresse pós-traumático. Eu já mencionei esse tipo de fobia no meu vídeo sobre estresse, né? Faz todo sentido. Quem passa por uma situação de descarga emocional muito forte, uma perda repentina, uma violência contra ela, fica sujeita a desenvolver o estresse. E cada vez que ela se lembra dessa situação que ela passou, ela é invadida pela ansiedade. Essa lembrança que vai fazer ela entrar em ansiedade pode surgir em qualquer momento. Não tem regra, o que é muito complicado. E pode surgir, inclusive, nos sonhos. Bom, os pensamentos e os comportamentos dos transtornos da ansiedade, eles foram aprendidos, você não nasceu com eles. É importante ter o diagnóstico do tipo de transtorno, porque o tratamento vai ser um pouquinho diferente conforme o tipo, mas sempre vai lidar com essa aprendizagem. Por isso, o quanto antes se buscar tratamento, melhor. Melhora a previsão da eficácia do tratamento, porque a aprendizagem ainda não vai estar solidificada. Para o tratamento ter efeito, é preciso que a pessoa deseje fazer o tratamento, deseje superar aquele transtorno. Ela precisa querer. E é preciso que ela se perceba como uma pessoa ansiosa. Ela precisa estar disposta a modificar
rotinas, hábitos, estilo de vida, não é pouca coisa, é difícil, porque ela vai precisar rever, modificar, se reeducar para sempre em relação a cuidar do seu sono, cuidar da sua alimentação, incluir atividades físicas, praticar relaxamento, meditação é uma ótima forma, buscar pequenos prazeres no dia a dia, investir em se autoconhecer. Para conseguir tudo isso, você precisa se autoconhecer, e essa é uma jornada longa, às vezes dolorosa, e demanda muita energia, muita disposição. Só que vale a pena, né? Para a ansiedade, para a depressão, para o estresse, para todo esse trio da pesada, existem alguns fatores que tornam as pessoas mais vulneráveis a adquirir o transtorno. Veja bem, elas não têm o transtorno naturalmente, elas aprendem, mas elas aprendem com mais facilidade do que outras. Tem fatores biológicos, genéticos, que podem facilitar. Tem fatores psicológicos, né? Tem tipos de personalidade que facilitam que a pessoa se torne mais ansiosa. E tem fatores sociais, por exemplo, ter passado por um trauma, trabalhar num ambiente extremamente competitivo, viver em extrema pobreza, conviver com alguém que tem um distúrbio psiquiátrico ou uma doença crônica. Enfim, são fatores que são levados em conta no tratamento. Para as pessoas que têm uma tendência natural, uma vulnerabilidade maior para a ansiedade, o tratamento pode demorar mais tempo, porque para ela é mais difícil sair desse estado. Mas é só isso. O sucesso do tratamento acontece. Não acontece sozinho, precisa de um profissional que ajude. E acontece com sucesso em qualquer fase da vida, inclusive nas fases do envelhecimento. Então, por hoje, vamos ficar por aqui. Até breve.